Bom dia, senhoras alunos, senhores alunos. Estamos aqui em mais uma aula online, a nossa 13ª aula, né? Que eu falei, eu tinha prometido a vocês na aula anterior que seria já a aula presencial, aula de exercícios, mas por conta de uma orientação, essa aula ainda será online, mas a próxima, se Deus quiser, na quinta-feira agora, né? Será presencial. E para explicar a vocês que essa aula presencial tem alguns requisitos, só pode comparecer a metade da turma, né? Então, em vez de ser duas aulas, né, seria para ponto 1, depois para ponto 2, vai ser duas aulas para ponto 1, depois duas aulas para ponto 2. Né? Só uma metade dos alunos. Vou tentar dar a mesma aula, né, para todos. Né? É uma aula exatamente de acesso, de exercícios, né, de pegar a carta náutica e trabalhar com ela como vocês farão efetivamente. Quer dizer, tem um contato, uma familiaridade. Vamos ver se a gente consegue passar isso para vocês. É muito importante, a parte talvez mais importante da matéria é esse contato, né, com a carta náutica. E vamos tentar então ver. Mas nessa aula então que eu vou fazer, a gente vai... Tinha um pedaço da aula 2.5, 2.6 que a gente deixou para falar em algum momento, né? Pretendia falar até em sala de aula mesmo, mas como foi orientado para reduzir o número de aulas presenciais, né, a gente então fez mais essa aula online, essa 13ª aula. Então a gente vai fazer nessa primeira metade, nos primeiros 40 minutos, como eu sempre falo a vocês, né? Sempre faço dois vídeos de 40 minutos. Essa primeira parte da aula eu vou falar essa aula 2.5, 2.6 e vou entrar na aula 2.7, que é efetivamente principais cartas auxiliares e carta 12.000, aquela carta de abreviaturas e simbologia das cartas náuticas. A gente vai fazer uma parte de 2.5, 2.6 e uma parte de 2.7, porque esses exercícios estão exatamente na aula 2.7. Daí essa parte da aula 2.7 a gente vai passar a dar a partir da próxima aula. Na segunda metade segundo vídeo dessa aula aqui, eu vou falar já sobre uma aula que eu daria depois da aula dos exercícios, mas não atrapalha nada em falá-la agora, que são sobre cartas digitais, tá? A gente já vai adiantar essa parte que pode ser online, para que na próxima aula a gente possa fazer aula presencial, aulas de exercícios efetivos, aulas de exercícios práticos, utilizando cartas náuticas, né? Na próxima aula, então, como eu disse, todos têm que ter os instrumentos de precisão para a navegação, instrumentos básicos de precisão, né? Lápis, borracha, compasso e régua paralela. Então, todos que comparecerem lá na sala Golf 104 têm que levar esses instrumentos seus pessoais para poder treinar, para poder efetivamente fazerem o trabalho de realizar os exercícios, tá certo? Vão ser exercícios, a gente vai apresentar um exercício e vocês vão resolver lá na sala de aula e a gente vai tentando ajudar ali a cada um, tá certo? Bom, então vamos encerrar aqui essa primeira metade da aula falando da aula 2.5 e 2.6, que fala sobre utilização e interpretação das informações da carta de mercado e a importância da carta náutica e sua atualização. Na verdade, a gente vai falar sobre diagramas de levantamento e também sobre a atualização da carta náutica. Depois falamos sobre a 2.7. Vamos lá. Então, o que faltou da aula 2.5 e 2.6 foi esse diagrama de levantamentos que tem nas cartas náuticas, né? Lembra que na última aula a gente falou sobre ali a parte da carta náutica, o cabeçalho, né? A parte toda foi bem explicado ali, né? Isso é importante vocês verem lá, a parte os principais elementos, o título da carta, né? Onde tem lá as referências, a referência, o dato, né? Referência vertical, né? Tanto a referência vertical para a profundidade como referência vertical para as altitudes, né? Em terra, e tem também a referência horizontal, que é aquele datum, quando se trata inclusive de um datum regional, é importante porque daí tem orientações para você alterar lá o GPS para não ocorrer o que aconteceu naquele navio chileno que nós vimos lá, que pensava que estava navegando e estava em cima de uma pedra, mesmo lendo no GPS. Que faltou a atualização do datum, tá certo? Datum horizontal, certo? Datum é uma referência horizontal e também tem a referência vertical, que pode ser o nível médio das baixas-mares de Cisígia ou o mean sea level, né? O nível médio do mar, dependendo se é para as altitudes ou se é para as profundidades, tá certo, pessoal? Então vamos lá, vamos continuar então aí a nossa aula aí sobre cartas náuticas, ainda essa parte de diagrama de levantamento. Ó, as cartas náuticas com escala de 1 para 500 mil
e maiores, médias e grandes escalas devem conter diagramas de levantamento. Então, seria uma carta maior que 1 para 500 mil. Uma carta 1 para 400 mil é uma carta maior ou menor que 1 para 500 mil? Uma carta maior, uma carta, certo? Maior escala, porque o denominador é menor. Quanto menor o denominador, maior a escala, né? E maiores. Então, se eu tivesse na prova, por exemplo, o diagrama de levantamento é para carta de 1 para 500 mil e maiores. Então, uma carta 1 para 600 mil precisa de diagrama de levantamento? Não, obrigatoriamente não, tá certo? Se é 1 para 500 mil e maiores, tem que saber isso, pessoal, tá? Isso é importante saber o que é uma escala, né? O que é uma escala? Assim, 1 significa a medida gráfica e 500 mil significa a medida na terra, certo? Então, se é 1 metro, 1 metro na carta representa 500 mil metros na terra. Então, 1 metro na carta náutica representa, aqui se é metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro, que se representa 500 quilômetros na terra, tá certo? Então, tem que entender bem essa questão da escala, que foi feita aqueles exercícios, são poucos exercícios, existem mais exercícios no MIGS e no professor Renan. Recomendo que as senhoras e os senhores façam, para entender bem sobre o que é a escala, e o que é uma escala maior, o que é uma escala menor, o que é uma escala com mais detalhamento, o que é uma escala com menos detalhamento. Então, mas uma escala 1 para 500 mil e maiores devem conter diagrama de levantamento. Os diagramas de levantamento indicam datas, escalas e outras informações que devem ser levadas em conta na fase do planejamento da derrota. Lembra aquelas nossas fases lá, fases, estágios, né? Então, na fase do planejamento da derrota, especialmente se o navegante for passar por águas desconhecidas, tá certo? Então, quer dizer, quando você vai fazer aquela parte dos estágios da fase, antes de começar a navegar efetivamente, você pega a carta e vê, vem cá, essa área aqui foi feito o levantamento dela em que ano? Pô, se foi em 1910, você tem que redobrar a atenção, porque é uma carta que não tem muita confiabilidade, tá certo? Então tem que tomar cuidado com isso. A gente vai ver aqui o que é um diagrama de levantamento. Os diagramas podem ser simplificados e completos, tá certo? Olha lá. Diagrama simplificado. Cartas náuticas com escala de 1 para 500 mil e maiores, então com denominador menor que 500 mil, devem conter um diagrama de levantamentos que indique aos navegantes os limites, as datas, as escalas e outras informações sobre os levantamentos em que deram origem à carta. Então é um quadrinho que tem na carta explicando aqui, a gente vê aqui, né, uma área hidrografada, então levantamentos efetuados. Aqui no item A, essa parte toda aqui foi efetuada em 1978, é mais recente. O item B, foi levantamento efetuado em 1970, essa área. E C, elementos compilados, ou seja, não sei qual é o grau de confiabilidade, mas a gente vê que a área A é a mais segura, né? Mas se você vai ter que navegar na área B ou na área C, você tem que redobrar a sua atenção, tá certo? Então esses diagramas dão informação sobre quando aquela carta náutica foi realizada, quando foi confeccionada. Isso vai dar exatamente para você, para o navegador, que está planejando a viagem, o grau de confiabilidade naquela informação das cartas náuticas, certo? E o diagrama de levantamento completo, a gente vê aqui, ó, levantamentos britânicos. Isso aqui é uma carta, um levantamento britânico. Não consigo ler direito isso aqui, não. Aqui, ó, vê se vocês conseguem ver aí. Então, ó, levantamentos, daí tem A, B, C, D, para cada informação tem a data que foi feito o levantamento, certo? 1978. Então, aí tem ou seja, bem detalhado cada parte aí, tem aqui as escalas, tá certo? 1 para 50 mil, 1 para 10 mil, 1 para 72, ó, tá certo? E aqui, ó, e essa aqui também, eu podia botar essa aqui na prova e perguntar qual desses levantamentos é o mais detalhado. Aí, ó, era só olhar aqui, ó, 1 para 50 mil, foi o A, B, C, D, E, ó, 1 para 50 mil, 1 para 10 mil, 1 para 72.500, 1 para 12 mil, ó, o que tem menor denominador é esse aqui, seria a resposta B, que tem mais detalhamento, tá certo, pessoal? Então, atenção, o que é escala, né? E diagrama de levantamento completo é essas informações, tanto de escala quanto de quando foi realizado. Também não adianta, ó, 1 para 10 mil foi em 1936, faz bastante tempo já, né? Nem eu tinha nascido ainda, tá? Então, 1872, quer dizer, pô, realmente são levantamentos bem antigos, isso aí deve ser uma carta de museu.
Ah, mas vocês vão navegar às vezes em lugares que esse diagrama de levantamento são importantes, principalmente em áreas que pode ter mina, vocês navegam às vezes na Europa, em lugares que tiveram guerra, né? Tem que ver essa questão, né? Que na verdade isso está ligado mais ao diagrama de confiabilidade. Ó. Os diagramas de confiabilidade são reservados para casos especiais, quando as rotas de navegação passam em áreas inadequadamente pesquisadas e perigosas, né? Fornece informações detalhadas sobre os levantamentos e indicações sobre áreas preferíveis para a navegação. Então, aqui nesse diagrama de confiabilidade, né? Então tem toda a simbologia aqui, tem aqui ó, Romeo, Charlie, Lima, Eco, então tudo que você encontra na carta com cada uma dessas letrinhas, né? Aqui tem a zona não hidrografada, ZNH, né? Você tem a informação do que é, e aqui diz com azul áreas preferíveis para a navegação, deve ser essa área mais escura aqui, né? Se você tem que navegar numa área dessa, isso é bem comum lá em áreas de conflito na Europa, na África, né? E às vezes tem áreas lá que tem até minas que não foram desativadas, então esse diagrama de confiabilidade pode constar de cartas brasileiras ou estrangeiras e vocês têm que saber fazer essa leitura, tá certo? Então, fiquem conhecendo o diagrama de confiabilidade e o diagrama de levantamento, certo? Então, para completar a aula 2.5 e 2.6, atualização das cartas náuticas. Uma carta só é confiável se mantida atualizada. A atualização é feita por intermédio dos avisos aos navegantes. A Diretoria de Hidrografia e Navegação é o órgão que dissemina. O aviso aos navegantes, pessoal, é uma publicação que sai de 15 em 15 dias. É sempre no começo do mês e no dia 15 de cada mês. Então, por ano são 24 avisos aos navegantes. Essa publicação ela tem a função, uma das funções, a gente vai ver isso na próxima aula, uma das partes dela é só atualização de cartas náuticas e outro bloco é atualização de publicações. Então é muito importante ela ser acompanhada, né? Sempre que você vai fazer uma viagem, você tem que verificar se saiu algum aviso aos navegantes que alterou aquela carta que você vai navegar, tá? O encarregado de navegação é responsável pela correção das cartas. O encarregado de navegação, se tem que fazer correção de cartas, não tenha certeza quem vai fazer é o segundo tenente, o segundo oficial de náutica, certo? São vocês. Então, preste atenção para saber o que é um aviso aos navegantes. A gente vai falar só rapidamente agora, depois vai ter uma aula de publicações que vocês vão ter mais profundidade e está escrito também no próprio aviso aos navegantes como é que se faz isso, tá certo? Tem aviso temporário, tem aviso rádio náutico, então tem vários tipos de avisos que vocês têm que saber como tem que utilizar cada um, como receber, como fazer para empregar corretamente os avisos aos navegantes, certo? E haver essa parte aqui, uma carta só é confiável se mantida atualizada, quer dizer, você vai navegar uma carta que não sabe que teve um casco sobrado que de um dia para o outro apareceu e foi atualizado no aviso aos navegantes, se você não botou na carta, você pode encalhar ali e vai ter que se explicar porque a sua carta não estava atualizada, tá certo? Então tem que saber atualizar a carta náutica. A atualização de carta náutica é feita por meio de aviso aos navegantes, uma publicação que sai de 15 em 15 dias pela DHN. A DHN é responsável para confeccionar e emitir aviso aos navegantes. Cartas náuticas atualizadas pela DHN. A DHN é que faz as cartas náuticas, pessoal. Então ela é que ou reimprime ou cria uma nova edição. O que é uma reimpressão de uma carta náutica? Constitui uma nova impressão da edição em vigor sem qualquer alteração significativa para a navegação. A reimpressão inclui pequenas alterações que não afetam a segurança da navegação e que não foram divulgadas por aviso aos navegantes. A reimpressão de uma carta não cancela a impressão anterior de uma mesma edição. Isso aqui pode ser, por exemplo, se alterou muito, apareceu uma cidade, apareceram várias possibilidades de você fazer marcação em terra, né? Várias caixas d'água, várias igrejas, sei lá, entendeu? Alguma coisa que alterou, mas não alterou a parte da navegação. Então é uma reimpressão simplesmente. A carta já está muito velha, não está coerente com os simbologia da carta 12.000, então também é uma reimpressão, não alterou nada da segurança da navegação. A nova edição não, é publicada quando uma carta fica desatualizada, ou seja, houve movimento de bancos, apareceram cascos sobrados em lugares que foram lançados, mas daí quer se lançar permanentemente, né? Lançados no aviso aos navegantes, mas não na carta, você que lançou lá com Carmim, né?
É publicado quando uma carta fica desatualizada devido à realização de novos levantamentos que impliquem alterações nas informações essenciais da navegação. Como eu disse, casco do seu sobrado que altere, encaixe no meio do canal, colocações de boias em posições diferentes, tudo mais, tá certo? Então isso são informações essenciais da navegação. Uma nova edição cancela a edição anterior. Então as cartas náuticas podem ser reimpressas ou ser criada uma nova edição. Onde é que a gente vai saber se uma carta... Qual que está valendo? Naquela publicação, catálogo de cartas e publicações. Já falei para vocês, esse catálogo de cartas e publicações é que diz qual é a carta em vigor, vigente, tá certo? Aviso aos navegantes, só mostrando para vocês como é que é um formato de aviso aos navegantes, ó, esse é 19 de 2014, como a gente falou. Quantos avisos aos navegantes tem por ano? 24. Esse aqui é o 19, certo? 1 e 2 de janeiro, 3 e 4 de fevereiro, vai saindo a cada 15 dias. Notícias to Mariners, esse é o nome internacional, todo país tem, todo país que emite carta náutica tem os Notícias to Mariners. Todas as cartas no planeta têm que ser atualizadas e são atualizadas por meio dessa publicação aqui no Brasil, produzida pela DHM. Navegantes, avisos navegantes é quinzenal, 24 por ano, na aviária 5, que é essa área toda aqui que pega aqui, a gente vai ver até... Aqui a área, né? Costa Norte, Costa Leste, Costa Sul, que eu falei a vocês, até o Cabo Calcanhar, até o Cabo Frio, e daí até do Cabo Frio até o Sul, tá? Inclusive tem a área de águas interiores também, tá certo? Isso aí vocês vão ver depois com calma o aviso aos navegantes, mas ele tem também, se alguém tiver queria conhecer o aviso aos navegantes, vai na página da DHN lá que tem lá aviso aos navegantes, você acessa o aviso aos navegantes de hoje, acessa e pode ler e pode entender essas seções todas aqui, ó, informações gerais, explica o que é um aviso aos navegantes, avisos radionáuticos, aqueles que são emitidos, por exemplo, se o farol da Ilha Rasa apagou por um problema qualquer, uma lâmpada que queimou e não se conseguiu comprar, então sai lá no aviso radionáutico, a luz do farol da Ilha Rasa apagada no período de tanto a tanto por um problema de manutenção. Então tem que saber, tá? Então ele tem essas informações, na verdade esse aviso radionáutico vem pela internet, não vem só no aviso navegantes. Já pensou? Se queima hoje, só sai daqui a 15 dias o aviso navegantes. Avisos radionáuticos, eles são emitidos de forma expedita, né? O aviso radionáutico só confirma que aquele aviso radionáutico foi emitido. Mas o que nos interessa aqui é o item 3 e 4, ó, correções às cartas náuticas, corrections to charts, e correções às publicações náuticas, corrections to publications, né? Então essas duas aqui que a gente tem que ficar atento aqui, sempre acompanhar e tentar ir atualizando nossas cartas, nossas publicações, tá certo? Em 8 sessões, essas 2 sessões que a gente está conversando aqui, né? Na correção das publicações tem correções à lista de faróis, lista de auxílio rádio, roteiro e outras publicações, tá certo, pessoal? Então isso aí é só para dar uma notícia sobre avisos navegantes, né? Regra para os exercícios que nós vamos fazer só na aula da quinta-feira, tá? Mas já, por favor, guardem isso de cabeça. Na carta só se trabalha com lápis, nunca com caneta. Não fazer cálculos na carta, tá? É proibido fazer qualquer outra coisa que não seja lançar a derrota, escrever as informações, fazer a simbologia correta, certo? Traçar uma marcação que se queira e depois apagar, certo? Sempre o máximo cuidado, tratar a carta com muito respeito. É a nossa principal publicação de navegação. Por isso que o lápis é um instrumento de precisão, a borracha é um instrumento de precisão, o compasso é um instrumento de precisão e a régua paralela também, tá certo? Na carta só se traçam rumos e marcações verdadeiras. Sim, mas eu só estou trabalhando com a agulha magnética. Como é que eu vou traçar o rumo verdadeiro na carta? Eu tenho que fazer um calunga. Eu sei lá qual é o meu rumo verdadeiro, rumo da agulha magnética. Qual é o rumo da agulha magnética? O rumo da agulha. Então eu tenho que ter o desvio da agulha, tenho que saber naquele rumo magnético que eu vejo lá naquele papel que eu falei para vocês, na tabela de compensação da agulha, qual é o que eu tenho ali, faço o meu calunga, descubro o rumo verdadeiro e vou traçar na carta, tá certo? Então, só rumos e marcações verdadeiras são traçadas na carta. Na verdade, marcações nem são traçadas, marcações é só para marcar, para você ter uma posição. Normalmente uma marcação é uma linha de posição. Raramente a gente traça na carta uma marcação verdadeira. Traça-se os rumos, esse é importante. Escrever com boa letra e usar simbologia. Simbologia eu vou mostrar a vocês na quarta-feira, quer dizer, a simbologia que ele diz aqui é das posições, certo? A posição inicial, que a gente já tinha visto lá atrás, é um triângulozinho. Se você bota um triângulo e um ponto, significa que aquela posição é uma posição estimada, certo? O que é uma posição estimada? É aquela que só considera as condições do navio, né? O rumo, a velocidade, a direção que o navio navegou, tá certo?
a velocidade 1. Por exemplo, se você daí tem uma posição feita por linha de posição, qual é a simbologia? É um círculozinho, faz uma bolinha e um ponto, certo? Se tirou posição por radar, uma linha de posição eletrônica radar, é um quadradinho e um ponto. Tem outras simbologias que a gente por simbologia de GPS, escambau, então tem outras aí. Ao final, apagar a carta com uma borracha, que é um instrumento de precisão. Usar a régua paralela para traçar rumos e marcações. Por que a régua paralela? Porque nas cartas tem as rosas dos ventos, às vezes uma, às vezes duas. Aí você, para ter o rumo, você vai lá na rosa dos ventos, pega a marcação e traz para a carta. Tá certo? Para medir distância, seguir a figura a seguir. Olha lá. Como a gente falou, as medidas de distâncias na carta de Mercator só é considerada correta se medida aqui, na escala de latitude e também mais ou menos aqui onde você quer saber. Você quer saber esses dois pontos aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, então você pode medir aqui. Mede uma vez e mede outra vez, tá? Vai ter duas vezes. Você quer saber do ponto F ao ponto G, tem que medir aqui. Ou seja, tem que medir na escala de latitude, mais ou menos na altura onde os pontos que você quer saber, tá certo? Você não pode pegar o FG e querer medir aqui embaixo. Isso vai dar errado, vai dar uma diferença. Você tem que medir por causa das latitudes crescidas, certo? Se você quer medir a distância de F a G, tem que medir aqui, onde está mais ou menos na horizontal, lá na escala de latitude, o FG. Tá bom, pessoal? Aqui, ó, IH por aqui, aqui, tá certo? Medir a distância sempre na latitude média, mais ou menos, né? Tá bom? Então essa aula encerrou e a gente inicia imediatamente, ainda nesse primeiro vídeo, né? Esse primeiro vídeo de 40 minutos. Iniciamos a nossa aula 2.7, que é as nossas aulas de exercício. Mas antes tem alguma coisa, fala sobre algumas cartas aí, vai ser um bate-papo rápido aqui. Ó. Descrever as principais cartas auxiliares da navegação, que eu já até falei de algumas para vocês. Classificar as cartas editadas pela DHN e utilizar a carta 12.000. Se utilizar a carta 12.000 vai ser o próprio exercício que a gente vai fazer na quinta-feira, tá? Cartas auxiliares, cartas editadas, carta 12.000 e exercício. A parte boa são os exercícios. Então, outros documentos cartográficos, além da carta de Mercator para navegação, né? Atlas de carta piloto, aquela que eu já falei a vocês, que traz informações oceânicas, meteorológicas, vento, corrente, temperatura da água do mar, temperatura do ar. Então, tem informações na ata de carta piloto aqui que a gente vai ver que são importantes para a navegação. Carta de fuso horário, aquela que dá o fuso Zulu, Alfa Mike para leste, November Yankee para oeste, né? Cartas meteorológicas, as cartas sinóticas, carta SAR, uma carta que vocês devem conhecer para saber qual é a área de responsabilidade do Brasil, essa Search and Rescue, né? Busca e salvamento, né? Busca e salvamento, Search and Rescue, ele é então todo o planeta é distribuído para países que conseguem ter uma marinha suficientemente forte para administrar, para poder realmente se responsabilizar pelaquela área SAR. Só para vocês saberem, a área SAR do Brasil equivale a 1,5 vezes nossa área terrestre. Então é uma área muito grande e o Brasil é responsável, sempre que acontece qualquer acidente lá, ele tem que ir lá tentar buscar principalmente salvaguarda da vida humana no mar, né? Ou seja, você vê se tem gente viva, se tem algum acidente ambiental para poder tomar alguma providência. Cartas especiais, fins militares, cartas de corrente de maré também é muito importante para os senhores conhecer. Essa aqui eu não falei ainda, mas já vai mostrar alguma coisa aí. Lá na sala, de repente, eu tento mostrar uma carta de corrente de maré ao vivo. Cartas para planejamento de derrotas, croquis de navegação. Croquis é quando você não tem uma carta efetivamente. A gente fazia muito isso quando navegava lá no Rio Amazonas, no começo, lá em 1984, que eu naveguei lá. Aí você às vezes tinha áreas de rios que você realmente não tinha carta de navegação e você mesmo ia fazendo uma carta ali. Aqui ó, a 100... 200 jardas, 2 milhas da entrada do rio, tem um banco a boreste, tem um banco aqui no lado direito do rio. Então, o croquis é feito assim de maneira, um rascunho para a carta de navegação, tá certo? Então, rapidamente aqui, ó, vendo a Atlas de Carta Piloto, certo? Essa é a capa dela. Atlas de Carta Piloto são 12 cartas, são grandes, a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês na aula lá. São 12 cartas bem grandes e elas trazem assim essa macarronada aqui, ó. São várias informações, a gente viu atrás. Para cada cor aqui tem uma informação. Temperatura do ar, temperatura da água do mar. Que é isso aqui? Nem estou conseguindo ler. Aqui é corrente, linhas isogônicas,
Tá bom? Então, áreas de previsão, tá? Então tem várias informações aqui. Aqui a gente vê, ó, por exemplo, o verde, que são correntes, só para chamar a atenção de vocês. Você vê, ó, aqui perto do Rio de Janeiro, né? Essa corrente verde aqui, todas as correntes são ela, digamos assim, no sentido noroeste, né? Sudoeste, aliás, desculpe, daqui vindo do norte para oeste, né? Então aqui, ó, a corrente é para onde vai, né? A corrente é para onde vai e o vento é da onde vem, tá certo? Então aqui, ó, como é corrente, ó, aqui tá indo para sudoeste, certo? Sudoeste, vê que tanto a corrente que passa perto da costa como um pouco mais afastado, mas você vê que são valores diferentes. Aqui é 1,5 nó, aqui é aqui é 1,5 nó, né? Acho que tem uma outra que é mais, deixa eu ver, tem uma outra aqui. Aqui é melhor para ver, ó. Aqui, ó, 1,5 nó, 1 nó e 0,6. Aqui tudo carta piloto aqui, tá? Essa aqui é o Brasil inteiro, é uma macarronada de cores com todas as informações e aqui tá melhor para ver, tá certo? Então, por exemplo, olha só, se você vai fazer uma navegação aqui que sai de Santa Catarina, subindo aqui, ó, se você for costeando, você vai encarar uma corrente de 1,5 nós. Se você afastar um pouco da costa, vai encarar só uma corrente de 1 nó. Se afastar mais ainda, é só 0,6. Então, ela te dá essas opções de planejamento de navegação. Quer dizer, qual é a corrente que eu vou encarar? Se eu vou descer, então, indo do norte para o sul, melhor navegar bem pertinho da costa, que eu vou navegar mais rápido, mas em compensação vou pegar mais tráfego de marítimo, então tem essas questões, certo? Então é uma escolha. E essa flor aqui é a flor dos ventos, né? Aqui é das correntes e aqui é a área de previsão. Aqui ó, a área de previsão, por quê? Porque vem aqui, ó, digamos assim, isso aqui é ao longo do mês, como eu falei, como são 12 cartas, cada carta essa carta aqui, ó, só para mostrar a vocês, ó, é de janeiro. Aí tem janeiro, fevereiro, março, tá? Então aqui, ó, e nessa flor aqui ela mostra a quantidade de vento que entra, o percentual que vem de leste, percentual que vem de sul, cada tracinho desse tem um percentual e essa rabinha aqui que parece uma flecha é a escala Beaufort, força 3, força 3, força 2, tá entendendo? Então aqui está e aqui dentro é o percentual de calmaria também, tá certo? Então tem todas essas informações, vocês vão ver depois a carta piloto, tá? Uma carta que é expedida pela DHN também. A carta de fuso horário, eu já expliquei a vocês, né? Essa aqui é o fuso Zulu, né? Que passa sobre o Observatório de Greenwich, né? O que é o fuso Zulu? É um comprimento de 15 graus de longitude, 7,5 para leste, 7,5 para oeste, e a partir dele a gente começa a contar os 12 fusos para leste, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, exceto Juliette até Mike, e daí depois começa os para oeste aqui, November, NO, P, Q, RS até Yankee, tá certo? Cada um com 15 graus de longitude, tá certo? Então, cada um com a sua hora legal, cada um com a sua letra da hora legal, né? Como aqui em Londres é Zulu, aqui no Brasil normalmente é Papa. No fuso, quando a gente tinha horário de verão, a gente adiantava o relógio de 1 hora e passava para fuso Oscar. Aí quando acabava o horário de verão, a gente atrasava de novo o relógio e voltava para Papa, lembra? Então, quando você altera o fuso horário, você tem que adiantar ou atrasar a sua hora legal, que é a hora do relógio, tá certo? Quando a gente vê navegação astronômica, a gente vai ver que tem outras horas, né? Essa é a hora do relógio só, tá certo? Então essa é a carta de fuso horários também, a DHN tem uma carta de fuso horários e hora legal, é a convenção, certo? Cartas meteorológicas, você deve estar vendo em meteorologia, né? As cartas sinóticas com as frentes, com frente fria, frente, né? Toda essa parte que interessa aí, a parte de meteorologia, que eu já não me lembro mais. Cartas de corrente de maré. As cartas de corrente de maré, como eu falei a vocês, elas são muito importantes para o nosso trabalho, quando elas existem, que elas não tem todas, na verdade é uma baía, uma área só que está trabalhada. As cartas de corrente de maré são publicações preparadas especificamente para determinados portos. Suas características são semelhantes. Porque nós vimos lá na carta piloto aquelas são correntes oceânicas, lembra? Aquela que vinha dali 1,6, 1 ali são as oceânicas. A carta de corrente de maré são em função
da maré cheia e da maré vazia. Então ela trabalha mais efetivamente naquela navegação, navegação em área restrita, certo? Suas características são semelhantes. São uma coletânea de pequenas cartas, geralmente 13, 6 antes da pré-mar, daí 1 hora antes, 5 horas, 6 horas antes, 5 horas antes, 4 horas antes, da pré-mar e depois 1 hora depois. Então, na verdade, são 13 cartas, uma coletânea de pequenas cartas do ponto, onde aparecem setas indicadoras das direções e números que representam as velocidades das correntes de maré. Mais ou menos como uma carta piloto, né? Te dá a direção e te dá a velocidade da corrente em média ali que acontece naquela região para aquela hora em função da pré-mar, referidas à hora da pré-mar, tá certo? Aquelas que a gente viu lá na carta piloto é para aquele mês de janeiro, a média das correntes para naquela região ali é 1,6, 1 nó, tá entendendo? Então tem essa questão da referência, tá, pessoal? Aqui está, ó, uma carta de corrente de maré da Baía de Guanabara, certo? Aqui está a ponte Rio-Niterói, então a gente vê que cada setinha dessa, ó, 6 horas antes da pré-mar, 6 horas antes da pré-mar, todas as setas dizendo para fora e com alguma corrente. Então, se você vai entrar aqui, você tem que saber que vai sentir uma corrente contrária, certo? Ou se você está saindo, vai sentir uma corrente te jogando para fora da baía, tá certo? E mais ou menos com essa quantidade de nós, tá certo? Aqui é a carta SAR, como eu falei a vocês, né? Como eu disse, ó, ela vai daqui, né? Vai daqui até aqui, segue por aqui, é uma carta que indica toda a área de responsabilidade Search and Rescue, né? SAR, busca e salvamento do Estado brasileiro. Isso aqui, todas as áreas marítimas são mapeadas, né? E algum estado é responsável para, se tiver qualquer questão de afundamento, qualquer questão de navegação, a responsabilidade é do Brasil, então ele tem que providenciar a salvaguarda da vida humana, prevenção da poluição hídrica, o que for necessário, né? Lembra quando caiu aqui um avião também que ia para Paris, né? Aqui em cima o Brasil teve que mandar para lá navios de guerra, fragatas foram lá para ver se tinha alguém vivo lá, tá certo? Responsabilidade do Brasil, tá? Então, e essa área corresponde, como eu falei, 1,5 vezes a toda a nossa área terrestre, para vocês verem como é uma responsabilidade grande da Marinha. E os navios mercantes comumente são acionados. Digamos que acontece um acidente aqui no meio do mar, né? Daí, sabendo que tem um navio vindo da África aqui para cá, pede para ele ir até lá dar uma olhada, ver se tem algum agente vivo, alguma pessoa viva. Então, tem os contatos, tem as relações para poder, então, assim, tomar as providências para ajudar as pessoas no mar, tá certo? Então, cartas editadas pela DHN, cartas da costa brasileira, cartas náuticas fluviais, das águas interiores, né? Rios da bacia amazônica, Rio Oiapoque e Rio Paraguai. Cartas internacionais do Atlântico Sul, a gente já produziu até cartas para países da África, né? Cartas da Antártica, 3 cartas até 1996, cartas de área estrangeira, Rio da Prata e Costa das Guianas, tá? Então a DHN produziu várias cartas aí internacionais, né? Aí tá, aqui está esse quadrinho novamente, é o quadrinho lá do catálogo de cartas e publicações que eu falei a vocês, que é uma publicação fundamental, vocês têm que conhecer, têm que saber que publicação é essa, né? Então aqui ela mostra todas as cartas que nós temos, né? Ou seja, aqui o Brasil, olha lá, tem lá o Brasil pegando aqui, inclusive, a parte da estação Comandante Ferraz, né? Tá? Então essa aqui é uma das páginas do catálogo de cartas e publicações, né? E agora a carta 12.000, que a gente na quinta-feira vai trabalhar intensamente com ela. Os exercícios vão ser voltados para a gente efetivamente manusear a carta 12.000 e a carta náutica, tá certo? Porque ela qual é o nome dela? Símbolos e abreviaturas e termos usados nas cartas náuticas. Então ela é para ser usada com a carta náutica. Então tem a carta náutica e lá você encontra, ela tem essa INT 1, que é uma carta internacional. Carta internacional significa que ela já pode ser usada no Brasil e fora do Brasil também, tá certo? Aí está a INT carta 12.000. Ela antigamente, ó, ela era isso aqui. Quando eu comecei a navegar em 1980, era só um quadro que ficava no passadiço desse tamanho aqui. Agora é um calhamaço, umas 80 páginas de símbolos e abreviaturas que vocês vão ter que acessar para poder conhecer aí, tá?
Então, tudo que pode ter numa carta náutica, mas antigamente é assim que era a carta 12.000. A carta 12.000. A carta 12.000, símbolos, abreviaturas e termos usados nas cartas náuticas 21 brasileiras, não é um documento cartográfico, é um documento de informação. A carta 12.000 é um documento de consulta, habitue-se a consultá-la. Tá? Então, a carta 12.000, sempre que você for usar uma carta náutica, qualquer dúvida que você já sabe que tem ali, o númerozinho é profundidade, né? Ali está a costa e tal, você tem ali, o que é aquilo ali? É uma torre uma torre de igreja, uma caixa d'água, né? Ali é um casco sobrado que está aparecendo. Então todas essas informações estão lá na carta 12.000 e é isso que a gente vai treinar em sala de aula, tá certo? Poder identificar o que está na carta por meio da carta 12.000. Vocês vão fazer isso comigo na quinta-feira. Carta 12.000 é dividida em quinta e mais alguns dias, tá? Carta 12.000 é dividida em 5 seções: miscelânea, topografia, hidrografia, auxílio à navegação e serviços e índices alfabéticos. As seções são divididas em capítulos representados por letras, alfa, bravo até uniforme. Quem puder, tiver tempo de acessar a carta 12.000, ela está lá na página da DHN. Pode ter acesso, dar uma lida lá, tem a explicação, e a gente já chega na quinta-feira com mais conhecimento de causa, né? Qualquer dúvida, consultar a disposição esquemática que está mostrada na página 7 da carta 12.000. Modos de consultar a carta 12.000, porque ela é um pouco complicada, como eu falei, são 80 páginas, né? Pô, como é que eu vou começar a procurar? Mas tem a parte marítima, a parte terrestre, a parte de auxílio à navegação, então tem coisas que, acho que está escrito até aqui, não? Ó, topografia, parte terrestre, hidrografia, parte de mar ali, auxílios à navegação, quando você trata de sinais cardinais, sinais laterais, faróis, alguma coisa assim, sinais e os índices alfabéticos, tá? Então tem verificar os índices, sumário de abreviaturas e alfabético de palavras e usar a experiência, porque você, quanto mais usar, mais vai ter experiência e mais vai saber usar a carta 12.000. Na verdade, o que você tem que usar é a carta náutica. A carta 12.000 é para esclarecer o que você está vendo na carta náutica, tá certo? Ó, aqui um exemplo, buoys and beacons, boias e balizas, né? Diferença de boias, né? Aqui são boias cardinais, sinais cegos, né? Certo? Os nomes dos sinais cardinais indicam o quadrante navegável em relação à posição do sinal, né? Então aqui a gente vai ver que tem como é que isso é colocado, né? Que tem, ó, esse aqui é uma boia cardinal norte, cardinal leste, cardinal sul, cardinal oeste, certo? Esse aqui são os sinais cegos e aqui são os sinais luminosos. Ele fala como é que eles são, digamos assim, se é cego é porque não tem iluminação, né? Então daí tem o formato dele exatamente, aqui luminoso, como é que as lâmpadas são as cores e as fases das lâmpadas também, certo? Então está tudo na carta 12.000 também. E aqui sobre a terra, ó, lembra como eu falei? O bege é terra e o azul é mar, certo? O azul é mar mais raso, né? Depois vai clareando, vai escurecendo e depois fica branco, né? Tá certo? Então aqui tem área costeira levantada, aí tem área costeira inadequadamente levantada, é porque não tem uma precisão aí, você tem que tomar cuidado, né? Costa escarpada, outeiros, costa baixa, costa arenosa, então tá aí todas as informações, é assim que sai, tá? Isso que eu vou perguntar para vocês na quinta-feira. O que significa isso aqui? Eu quero que vocês identifiquem na carta 12.000. Isso aí é uma área costeira levantada, tá? Assim que vai ser o nosso trabalho por enquanto lá, a gente vai ver a carta náutica, vai ver o que tem na carta náutica e vai identificar na carta 12.000, tá? Esse vai ser o nosso trabalho na quinta e também mais uns 2 dias aí. Aqui, por exemplo, aqui é em terra, curvas de nível, lembra que eu falei a vocês aí, ó? Curvas de nível são informações de altitude das montanhas que tem. A gente vai ver que pela montanha, usando um sextante, dá até para você saber a altura, a distância mais ou menos que você está de terra. É quase uma linha de posição, não muito precisa, mas dá para ter uma posição. E aqui a gente tem a altitude determinada nos picos, esses pontinhos aqui, esses números representam a altitude determinada. E curvas de nível e altitudes aproximadas, tá certo? Então aí tem a informação, a página, tá? Os exercícios, saber não é suficiente, é preciso praticar. A nossa prática acontecerá a partir de quinta-feira, e mais 2 ou 3 aulas, né? Que a gente vai praticar utilizando a carta náutica. Essa da quinta-feira, vocês não precisam levar aquela carta que eu falei a vocês, não. A gente vai usar uma carta que tem lá na sala de aula, na Golf 104, né? As aulas serão sempre lá na Golf 104, a sala ambiente de navegação, né? Não pode deixar de levar
um lápis bem apontado, um lápis macio, uma borracha macia, um compasso e a régua paralela. Isso sim, tá? Quando for para levar a carta, eu aviso lá na sala de aula, tá certo? Nossos exercícios serão assim, ó. Exercício da carta 12.000, a carta que a gente deve usar lá é 23.100, ó. Primeira pergunta será essa: seu navio está na posição latitude 24 e 12 sul, longitude 0,45 graus e 40 oeste. Qual o cuidado que você deve adotar? Então, pela carta, você vai ter lá a posição na carta 23.000, você plota esse ponto, tem que saber plotar pela latitude, pela longitude, e olhando na carta vai dizer o que tem aqui, que cuidado que eu tenho que ter por estar nessa posição, tá certo? Então, assim vai ser nossos exercícios a partir de quinta-feira. Essa é a metade dessa aula, 13ª aula. Vai ter a outra metade agora, que eu vou falar para vocês, disse, né? Vai ser sobre cartas náuticas digitais. Já é a aula 2.8, a gente vai ministrar ela, porque é uma aula pequena, uma aula curta, eu consigo ministrar em 40 minutos, e daí na quinta-feira a gente vai se encontrar presencialmente. Tá bom, pessoal? Então até logo mais, essa metade da aula está encerrando agora, a gente continua daqui a 5, 10 minutos, a aula 2.8 é cartas náuticas digitais. Muito obrigado e até já.